Olá, eu sou a Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo aí com o Guilherme Kroll. Já tem um vídeo com ele no canal falando sobre o universo expandido de Star Wars, com várias dicas de livros para ler. Mas agora a gente vai começar uma série mais sobre o mercado editorial, sobre principalmente a profissão do editor. O que faz um editor? Eu falando umas linhas gerais, falando de uma forma meio didática, assim, para quem tem interesse na profissão, para quem tem curiosidade do dia a dia de um editor. E a gente vai fazer uma série de vídeos. Hoje vamos falar no geral da profissão e nos próximos a gente vai se aprofundando em alguns detalhes. Então se apresenta aí pro pessoal, Guilherme. Bom, eu sou Guilherme Kroll, eu sou um dos sócios da Balão Editorial, sou formado em editoração pela ECAL USP. Me formei em 2009, entre 2004 e me formei em 2009. E desde o primeiro ano já comecei a trabalhar no mercado editorial, trabalhei em diversas editoras. E em 2010 eu juntei esse conhecimento que eu tinha adquirido do mercado editorial, junto com as minhas duas sócias, e a gente resolveu, elas também trabalhavam no mercado editorial, e a gente resolveu abrir a Balão Editorial, que é minha editora e também prestadora de serviços. Aqui a gente está radicado aqui em São Paulo, né? E a gente publica livros de quadrinhos, em sua maioria, mas a gente publica livros de literatura também, tradução, livro original, de quadrinhos quase pouquíssima coisa traduzida, a maioria é nacional, né? Literatura, a gente tem uma linha de books, né, que chama... A gente tem três linhas de books, na verdade, que a gente publica todos a preços módicos, inclusive o Olibone já traduziu um pra gente, né? Que Sim, foi os Assassinatos na Rua Morgue. E sim. a gente publica literatura também impresso, publica livros acadêmicos. O que a gente gostar de ler, a gente publica. Essa é a nossa linha editorial. O que eu gosto de ler, eu publico. E no seu caso, vocês, os três, são formados ali em edição, em editoração, e vocês são Exatamente. donos de uma editora. Mas o editor, ele necessariamente é dono da editora? Na verdade, não, né? A profissão de editor é o cara que edita o livro, assim, é uma resposta meio imbecil, né? Mas é o cara que faz o trabalho de texto, de aparar as rebarbas do texto, que o cara que apara as rebarbas gráficas e ele coordena toda essa produção editorial. Então ele faz uma leitura, ele faz uma primeira leitura, ele trabalha junto com o autor corpo a corpo, se for um original nacional, para poder resolver problemas da narrativa ou coisas do tipo. Ele, o editor também, ele faz análise de coisas tipográficas, assim. A etapa de projeto gráfico, por exemplo, é feita por um designer, um diagramador. Mas o Sim. editor trabalha junto com ele, assim, para ajudar a escolher a fonte, ajudar a escolher entrelinha e coisas do tipo, coisas técnicas para melhor andamento do livro, né? E o editor Sim. também faz acompanhamento da produção, ele faz acompanhamento de provas, de revisão, esse tipo de coisa. Existe uma série de trabalho, de profissionais envolvidos que pode ser chamado de editor, pode ser chamado de, por exemplo, produtor gráfico, ou produtor, ou editor assistente, mas assim, essencialmente o editor cuida disso, assim, dessa parte. É que quando a gente fala em editor, a gente pensa mais ou menos no maestro, né? Conduzindo ali Exatamente. uma orquestra de todos os outros. A gente não pensa ali no cara que toca flauta, sei lá, eu que faço a tradução, como eu só me vejo como uma peça da engrenagem. O preparador de texto, que é um serviço que você faz, é um editor que faz, mas ele não tem uma função de editor quando ele faz a preparação de texto, né? Exatamente. A preparação de texto, para quem não sabe, por exemplo, veio o texto original ou a tradução. O preparador faz uma leitura e ele padroniza o texto, ele faz correção ortográfica, correção gramatical, sim, mas ele também vê questões estilísticas, esse tipo de coisa, e faz sugestões de alteração. Esse Sim, texto preparado, ele vai para o editor e o editor aprova a preparação. O editor vê, não, essa emenda tá legal, eu vou mudar, eu vou aceitar. E o editor também faz algumas alterações ali conforme ele vê nessa parte. O editor vai aprovar a preparação de texto, né? Então, sim, o editor faz esse trabalho técnico, digamos assim, né? sim. Ele é o cara que faz esse trabalho da produção do livro.
Também uma ampla gama de editoras que tem um profissional que é chamado de editor de aquisição, que é um editor que analisa originais estrangeiros ou originais nacionais, mas a maioria são originais estrangeiros, quando é editor de aquisição, e ele analisa e ele faz propostas, prepara essa compra de livros, ele propõe para a diretoria da editora e determina meio que a linha editorial, assim, ele vai editor de Sim. aquisição, como o próprio nome diz, ele vai adquirir os títulos, né? E esse nome que a gente vê às vezes nos créditos em livro, o tal do o publisher, o Bom, que que então, ele o é? publisher é o chefão ali, né? O publicador, é o cara que vai determinar se o livro vai sair ou não. Ele é o chefe e ele cuida da editora como um todo. Se Mas não o editor é o, necessariamente, mas não necessariamente ele é um editor, ele sabe o que não você sabe fazer, necessariamente, por exemplo. não necessariamente ele é um editor, mas é muito comum que seja, né? Mas digamos assim, se o editor é o maestro, o publisher é o dono do teatro. É uma boa. E É, tem que nem o Cassius Medawar, lá da JVC, ele tem um cargo que acho que é gerente de conteúdo. sim. É semelhante a um publisher? O que seria? Ele é que assim, o publisher seria a chefe do Cassius lá na JBC, ela Tá, que assina o cheque e que escolhe. Ele tem um chefe dele que é um publisher mesmo, é um cara que viaja ao Japão e faz as aquisições. Então o Cassius pode falar melhor sobre isso. O sim. Cassius seria mais um gerente de produção, assim. Ele também é editor, ele edita o texto, ele coordena a arte. O Cassius é exatamente isso, ele é um maestro lá na JBC. Sim. E daí o publisher ou esse editor de aquisições cria essa linha editorial. Mas o que que é exatamente uma linha editorial dentro de uma editora ou um selo? O que O é editor de isso? aquisição geralmente segue a linha editorial ao fazer as aquisições dele, né? Ele vai orientando a editora, mas ele segue, né? Geralmente quem determina a linha editorial é o publisher, a história da editora, né? Às vezes algumas editoras, especialmente editoras acadêmicas, têm um conselho editorial que, que funciona como um conselho de empresa mesmo, aprova ou desaprova um livro, né? E a linha editorial é basicamente o que a editora publica ou deixa de publicar. São um exemplo, por exemplo, a editora Boitempo, uma editora de esquerda, ela publica livros de política de esquerda e tal, Uhum, por exemplo, a Casa da Palavra, que é um selo da Leia, ela tem uma linha de fantasia e ficção científica e tal. Hoje em dia, a Casa da Palavra, a editora original, que foi a Leia adquiriu eles, né? Eles não tinham essa linha editorial. Quando a Leia adquiriu, eles criaram um selo fantasy lá dentro da Casa da Palavra e esse selo fantasy publica majoritariamente fantasia e ficção científica, né? E, E por esse exemplo, a lance, Aleph também publica muita ficção científica. sim. Esse lance do selo, qual que é a diferença de um selo e uma linha editorial? Ah, é meio complicado isso, né? O selo ajuda você a determinar a linha editorial. Digamos assim que vamos fazer uma análise metafórica comparativa com a emissora de TV, né? A Rede Globo de Sim. televisão tem o Sport TV, que é um canal a cabo que só publica, só lança esporte, e eles têm, por exemplo, Multishow, que passa cultura, entretenimento, majoritariamente música, né? Sim. Não tem sentido eles colocarem No no Sport TV Multishow, um jogo de futebol e no Multishow e no Sport TV um show de música. sim. É meio que esses são os selos que eles têm, né? Mas a linha editorial deles varia. No Sport TV, por exemplo, passa bastante futebol, passa campeonato brasileiro, tem programas de análise, o Multishow já tem tipo, programas de entrevistas, esse tipo de coisa, assim. Essa é mais uma linha editorial, seria, né? O exemplo de editora que tem uma linha editorial bem demarcada é a Companhia das Letras. Eles têm uma linha, Sim. publicam títulos que tem uma qualidade de texto alta, eles se preocupam em conteúdo e tal. Isso permeia todos os selos da casa da Companhia das Letras. Mas a Companhia das Letras tem vários selos que cada um Sim. tem um direcionamento. Por exemplo, tem o selo Companhia de Mesa, que são livros de culinária. Tem o Sim. selo Paralela, são livros mais pop. Tem o selo seguinte, são os livros mais juvenis, né?
Então Uhum. cada selo tem um tipo de coisa, mas dentro deles estão todos eles dentro desse guarda-chuva da Companhia das Letras que determina uma série Então, de de determinações ali. padrões, né? Determinações é boa, né? Tem uma série Hum, determinações uma série de padrões que vão ser seguidos na linha editorial deles. Né? sim. E só para ver se você tem uma noção, né, assim, de questão de linha editorial. Por exemplo, alguém perguntou, quando eu lancei lá no Twitter, que a gente ia fazer esse vídeo, alguém perguntou por que que a Balão não publica mangá. Então, é exatamente isso. Não faz muito. Não tem muito a ver com a nossa linha editorial. A gente publica mais material nacional, né? E, assim, essa pergunta pode ser respondida com o que é mangá, né? Porque a resposta é bem Sim, babaca, sim, sim. né? É, Mas, tipo, mangá são histórias em quadrinhos japoneses tipo, na verdade, como os japoneses chamam histórias em quadrinhos. sim, Mangá nada mais é de termo histórias em quadrinhos em japonês. Mas, como tem uma série de particularidades da produção do Japão, a gente meio que acaba colocando uma linguagem própria dentro dos mangás, né? sim. E tem, por exemplo, e eu vou ser bem reducionista, tá, gente? Pelo amor de Deus, mangá não é só isso, mas tipo, tem a questão dos olhos grandes, da boca pequena, do SD, daqueles desenhos super fluidos Uhum. e requadros super confusos assim, no sentido de tipo, não segue aquela retranca tradicional Tradicional. Tem da uma linha diagramação europeia, diferente, né? uma diagramação diferente, onomatopeias que fazem parte da arte, histórias em capítulos que são publicadas semanalmente. Tem uma série de particularidades nos mangás que a gente pode estabelecer e falar assim, um mangá é assim, né? Mas Uhum. não necessariamente é. Então, o que a Balão poderia publicar é histórias em estilo mangá, que chama, né? Por exemplo, Turma da Mônica Sim. Jovem, do Maurício de Souza, são histórias em estilo mangá. E a gente tem um livro que tem uma influência muito grande dos mangás, que é o Hitomi, do George Shaw e do Ricardo Sim, Rich. de fato. Ele É, ele tem uma série de homenagens aos filmes do Hayao Miyazaki, né? E tem sim. um estilo de desenho muito próximo dos mangás, mas ele não é um mangá, porque ele é colorido. Ele não é um mangá, ele tem muitos elementos do mangá, mas ele se encaixa na sua linha editorial, né? Ele se É encaixa na linha curioso. editorial do Bolão. Sim, Exatamente. E, então a gente não tem as portas fechadas para nada em estilo mangá. A sim. gente só não casou, assim, geralmente não aconteceu de casar com a nossa Encontrar linha uma coisa editorial. que, sim, uma coisa que encaixa com o que vocês fazem. E, Mas assim, é pra. Só completar, Zé, desculpa tá? te interromper. Não? Tem uma autora que a gente está negociando ano que vem que ela tem um estilo bem mangá mesmo. Ela tem inclusive fez histórias assim, Do as histórias pra Japão? frente, a gente chama, ela fez histórias publicadas, não sei se chegou a ser publicada no Japão, mas fez histórias no Japão e tal. Só que a gente está negociando ainda, eu não Sim, sim. vou dar nomes por enquanto. Quando tiver tudo certinho, a gente faz um anúncio legal. Até a gente comenta aqui, a gente volta no canal para Ah, conversar legal. disso. Mas eu gostaria de publicar mais histórias em estilo mangá. Sim, tem autores bons, né? Tem autores bem Né? bons no Brasil. Um Mas cara vamos. que eu destaco é o Max Andrade, né? Que ele faz um trabalho com o Toon Sim, Challenge. Ele tá aí no sim. volume 6 já, é um cara batalhador, assim. Acho que quem não conhecer vai procurar o trabalho do Max, que é um cara muito legal. Aliás, a Draco, né, que A Draco se publica. abraçou esse mangá nacional e criou Sim, um espaço dentro ali bem sim, legal, né? exatamente. Pode acompanhar o trabalho da Draco, do nosso colega Rafael Fernandes. Ele é Sim. o editor lá, ele tem uma linha de mangás nacionais, né? Tipo, de dizer tudo que eu É, disse, mas. sim. É um modo de falar, né? Mas ele É, criou uma linha editorial dentro da Draco, que era uma editora de meio de fantasia e terror, sim, que abraça o mangá, entre aspas, é um mangá nacional, e funciona, né? Dentro do. Quando você sim. olha o acervo, tudo é coerente. Então, um abraço pro pessoal da Draco, o trabalho deles é bem legal, acompanhe, viu, gente? Vale a pena. Sim. Mas vamos voltar a falar do que um editor faz, né? Assim, as etapas de um trabalho, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm curiosidade. Então tá, o editor de aquisição foi lá na feira de Frankfurt, que é uma das maiores do mundo de vendas de livros, e comprou os direitos de um futuro best-seller. Daí o que Uhum. acontece com esse material que ele comprou? Bom, ele vai. Depois de ter fechado o contrato,
ele vai ter que ir para produção. Na primeira etapa é ir para tradução. O sim. tradutor vai traduzir o livro, geralmente o prazo de tradução varia muito. Sim. O ideal é 3 meses, assim. Varia, se o livro for maior, mais É que meses, mas depende do assim, tamanho do livro, né? depende muito do tamanho do livro, mas assim, o mercado americano, que é onde a gente faz a maioria das nossas aquisições, ele tem meio um formato padrão de publicação de best-seller pop, assim, que vai ali em 350, 360 páginas. Isso dá Uhum, mais ou menos uns 3 meses de produção para tradução. sim. Varia, varia o tamanho do livro, mas geralmente dá isso aí. E só que cada vez mais, por causa de pirataria e de gente traduzindo, fazendo tradução correndo na internet com Google Translator e tal, as editoras precisam apressar esse tempo de produção e às vezes eles pedem para o tradutor entregar em 2 meses, às vezes pedem para o tradutor entregar em 45 dias, às vezes pedem para o Sim. tradutor, um tradutor fazer meio livro, outro tradutor fazer outro meio livro, às vezes pedem para 3 tradutores fazerem cada um terço, às vezes pedem Sim. para 4, às vezes teve caso no mercado editorial de 5 tradutores traduzir o livro. É, Esses são casos excepcionais, né? eu acho que num dos que eu traduzi de uma da série lá da seguinte, a gente tava em 4 ou 5. Porque era um livro muito grande, era o final de uma saga, queria lançar simultâneo lá com os Estados Unidos. E foi assim, era 15 dias para cada um, assim, pra ir correndo mesmo. E, mas saiu e Saiu, saiu. reduz o questão da pirataria. Não é sempre, tá, gente? Mas isso às vezes compromete um pouco a qualidade. É É. diferente de você ter um tempo para pesquisar, para estudar, pensar nas soluções, né? E Nem porque sempre você também. tendo tempo para produzir, você vai fazer um trabalho melhor, mas é mais provável você fazer um trabalho melhor com tempo para produzir. É, porque às vezes lá no final do livro, alguma palavra, algum termo, alguma coisa muda o significado no contexto, né? Por isso que é bom uma pessoa só É, para ele voltar e ir mexendo, né? é. Mas tá, daí, vamos Aí, lá, um cara. É, aí o cara traduziu o livro, ou um cara, ou 5 caras, sim, ou 5 mulheres, 5 homens, 5, quer que seja, 5 traduziram o profissionais. livro. 5 profissionais traduziram o livro, ou um profissional traduziu o livro, que é o ideal, e mandou pro editor. Se o editor tem tempo, disposição e tal, o editor vai ler essa tradução e fazer um trabalho Uhum, que chama-se de line editing. Ele vai já mexer algumas coisas, já fazer, já resolver comentários, assim, o tradutor às vezes deixa alguma série de comentários para ser resolvidos, né? uhum, Mas, geralmente essa é uma etapa bem dispensável, assim, na produção. E como eu falei, a gente tem que produzir cada vez mais rápido, então geralmente o editor recebe e já encaminha para o preparador de texto, ou copydesk, alguns lugares do Brasil chamam de copydesk, alguns chamam de preparador de texto. E o O preparador de texto Copydesk, o Copydesk é o preparador de é o texto ou preparador de esse? texto, é a mesma coisa, Legal. só o nome é diferente. O, E aí o cara vai fazer esse trabalho, ele vai ler a tradução, ele vai resolver problemas, vai fazer. Eu já falei, tudo que eu falei antes da Sim, preparação sim. de texto, o cara vai fazer. E ele vai fazer mais um detalhe, né? Ele vai, além dessas sessões dos comentários do tradutor, tentar resolver, propor soluções, ele vai fazer um negócio chamado cotejo. Ele vai Sim. bater o texto traduzido com o texto original para ver se tudo que foi traduzido e que está escrito no original foi traduzido. Porque é muito comum quando você está traduzindo acontecer o que a gente chama de salto, que é a pessoa pular um parágrafo, pular uma linha, às vezes. Sim. Então tem que E fazer esse esse cotejo. trabalho, ele é muito, muito importante, né? Impressionante. Tem editores que até chegam a pular, mas eu acho, assim, essencial, né? A preparação. Sim. Uma colega nossa já achou um pulo, um salto de 2 páginas, que o livro estava com as 2 páginas grudadas. O, Hum, livro, o exemplar que foi para a tradutora estava com 2 páginas grudadas, ela não viu e pulou 2 páginas. sim. Simplesmente, tipo, fazia sentido. Mas aí Mas a ela pulou. preparadora, quando tava cotejando, falou: Ué, cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? Ela notou que tinha se pulado 2 páginas. Sim, Acontece, é um erro. Não é um erro humano, sim, é um erro humano, mas é uma eventualidade. Sei lá, caiu uma gota de chuva quando o carteiro foi entregar e grudou as páginas e pronto, né? sim. É, mas eu acho engraçado, que nem eu faço tradução dos livros, de alguns livros, né? Que é um trabalho mais assim, braçal. E meu nome sai em destaque, ele sai, fica lá num link na Amazon.
E o cara que faz o trabalho de fato intelectual, que é o cara que deixa esse texto que eu fiz, um texto bom, que é o preparador, muitas vezes ele não aparece nem nos créditos do livro, né? Varia, né? Mas aqui o Varia, trabalho mas mais exigente é o da tradução. Você fala que é um trabalho de tradução, mas é um trabalho bem intelectual também, né? sim, Eu sim, acho. mas eu digo assim, em relação ao preparador, assim, que é um trabalho bem mais intelectual, eu acho, assim, bem menos automático, vamos assim dizer. Uhum. É, sei lá, eu acho, pela minha experiência, assim, de vendo o que eu traduzi, o que foi publicado, no geral, o trabalho do preparador é muito essencial. É um trabalho, eu acho muito essencial. Por exemplo, a gente dá para cortar o line editing, é uma coisa que quase caiu em desuso, mas eu acho a preparação de texto é uma coisa que não dá para cortar. Não dá Sim. para cortar de jeito nenhum, assim. Eu acho que se você não tiver budget, não tiver orçamento para fazer isso, não dá para fazer uma das etapas, você corta uma das provas de revisão lá na frente. E Cortar a daí, preparação é burrice. aliás, já que você está falando, o cara fez a preparação, daí vai passar pela revisão. Passa por Aí mais de uma revisão? o editor vai, aprova essa preparação, né? Manda para diagramação, o diagramador vai fazer um projeto gráfico, o projeto Uhum. gráfico é aprovado pelo editor, ele diagrama e manda para revisão. Ah, o De revisor novo, ele já pega o livro diagramado diagramado. já. Porque o Ah, revisor ele não vai revisar só o texto e a ortografia, ele também vai revisar a diagramação. E interessante, essa parte eu não sabia. ele vai verificar erros de diagramação também. Por exemplo, paralelismo, que a gente chama, que são duas palavras uma em cima da outra no fim da linha, que isso confunde o Uhum. olho do leitor quando está lendo, não pode ter. Ou então uma sequência de hífens no fim da linha não pode ter, ou coisas como uma linha solta no começo da página, uma linha solta no fim da página, tudo isso, Hum, ou então, por exemplo, tem uma coisa de diagramação, às vezes para você resolver um problema, aquela história do cobertor muito curto, né? Você puxa uhum. no pé para cobrir a cabeça. Então, às vezes você diminui muito o espaço entre as linhas, entre as letras, Sim, e o revisor vê se está legível. Se você diminui tá. muito espaço, às vezes fica ilegível. Aí o Então revisor vai daí o lá, cara. aponta isso também e vê revisão ortográfica, revisão gramatical e Sim. também ele pega incongruências no texto, pega erros de padronização. O revisor vai olhar tudo que tiver para ser olhado. E daí, depois que ele olhou, apontou, volta pro diagramador acertar. Volta para o diagramador. Aí é a etapa de emendas, né? O diagramador Hum, faz as emendas, aí manda uma segunda prova. O cara que vai fazer a revisão da segunda prova, ele tem que bater com a prova um, porque muitas vezes as emendas que o revisor um mandou não foram aplicadas, então o cara vai ter que passar para a prova seguinte, acontece. Isso E é a acontece, às vezes. mesma pessoa que faz a revisão um e Não, 2? não pode, Não? inclusive não pode ser. Não pode ser a mesma Entendi. pessoa, porque o olho fica viciado ali, você não pega tudo que tem para pegar. Geralmente, a maioria dos livros tem revisão um, revisão 2, fim. Uhum, Algumas editoras trabalham com revisão 3, que é uma leitura final, assim, o revisor lê como se fosse o leitor, para pegar aqueles erros uhum, que o leitor pega, sabe? Se você sim. tiver borderô e tiver tempo, é legal fazer essa revisão 3. Ah, legal. E daí tá, fez essas revisões, então o livro já tá pronto para ir pra gráfica depois que Sim, passou pela terceira revisão. depois ele passa a terceira revisão e vai para a gráfica. E aí a gráfica, ela prepara uma prova que antigamente se chamava de prova heliográfica, mas hoje é Uhum, chamada de plotter. Ela tá. manda uma plotter que é como se fosse uma versão perto do final, de como vai ficar o livro, já com os cadernos certinho. Uhum, E o editor dá mais uma última olhada ali. Ele vê se tem alguma coisa, algum erro, algum título em cima está errado, alguma coisa, alguma página que não está batendo no sumário. Dá uhum, uma última olhadinha e manda para a gráfica e aí a gráfica manda rodar. tá. Isso basicamente é isso. Daí chegou, Não tem mistério. não tem mistério, é super simples. Daí chegou esse monte de livro, tem que vender. O editor ele faz parte desse processo também? Então, aí é uma coisa que, assim, quem estiver ouvindo, leva em consideração que muitas coisas são convicções que eu tenho de coisas como deveriam ser no mercado Uhum, editorial. Eu acho que é essencial que o editor participe em algum nível de, pelo menos de reunião com o comercial e o marketing.
Uma editora Uhum. pequena como a Balão, o editor, no caso sou eu e as minhas sócias, os editores, também somos o comercial, também somos o marketing, também somos os Sim. publishers, também somos controle de qualidade, somos tudo. Uhum. Então, a gente não tem como fugir disso. Mas eu acho legal porque o editor ele leu pelo menos uma vez o livro Sim. e ele pode ajudar, né, a escrever um release, ele pode ajudar a estabelecer ajudar o pessoal do marketing a estabelecer uma estratégia de vendas, ele pode indicar qual é o público alvo, ele pode ajudar mesmo, né? Sim. Mas ele também tem que ter dimensão que o trabalho dele é de editar. Ele também não pode virar e querer mandar no marketing, no comercial. Pode dar sugestões pro marketing pro comercial, mas os caras sabem, tem que saber. Os caras sabem, eu não sei, mas os caras têm que saber fazer o trabalho deles, né? Sim. Eles, E tem então, um. Quando você trabalha ali com o livro, cara, o editor local que faz essa republicação, ele precisa ter algum contato com o editor original do livro? cara, é bom, especialmente porque aparecem erros do original na hora da edição brasileira, muitos erros do gringo aparecem, então você precisa ter um contato com o editor original, sim, mas nem sempre isso é possível, às vezes o contato é totalmente viajante, Uhum. você nunca nem fala com o editor original, às vezes Mas tem você uns casos. trabalha Tem, direto junto com o pessoal ali, sim, tem umas editoras que fazem várias exigências, né? Antes de você publicar. tipo o quê? O, sei lá, assim, capa, eles querem ver Ah, antes de sair o impresso. muito, Existe assim, isso, né? isso é mais comum com quadrinhos. É. É bem mais comum no meio dos quadrinhos. Assim, os autores de quadrinhos são muito zelosos com sua arte, com coisa. Eu acho que isso tem muito uma relação do que é histórias em quadrinhos e do que é histórias em quadrinhos e do que é literatura. Porque o autor de literatura, às vezes, ele encara o texto dele, o conteúdo dele, só o texto. Então, ele não Sim, se importa muito com o suporte material. Já o autor de quadrinhos, o suporte material é essencial para ele contar a história. Então, existem casos de autores de quadrinhos que pediram para aprovar a plotter brasileira. sim. Aí tem Nossa, que mandar a plotter pelo correio pro cara lá para os Estados Unidos, para o incrível. Japão, para a França. Existem casos do cara que escolhe o tipo de papel. Às vezes o Sim. cara quer fazer as letras, ele quer fazer as letras lá. Você foge disso, né? Você fala, não, eu faço as letras aqui e mando pra você aprovar, né? No meio dos quadrinhos é bem mais comum. Não é todo autor e não é todo contrato e muita coisa não passa e o autor, depois de direito, está cagando, mas muitos autores que são zelosos pela sua arte se preocupam. O que acontece bastante é algumas negociações. Na hora da aquisição, a editora gringa impõe coisas para brasileira. Então ele fala assim: esse livro tem que ser capa dura no Brasil. Sim. Às vezes até por um desconhecimento de como funciona o mercado editorial brasileiro. A gente não tem tanta capa dura assim como eles têm lá, né? Uhum. E, mas às vezes eles propõem isso, né? Tá. Propõem esse tipo de coisa na negociação, né? Capa de negociação. Mas uma vez assinado o contrato, você precisa cumprir tal contrato. Se o contrato não colocar nenhum tipo de aprovação de capa e de nada, você toca o barco. Segue a vida. E É. quando é um livro nacional, Hum. o final o final do processo ali, a preparação, a revisão, a diagramação vai ser igual, tudo bem? Vai mudar só o começo, de você negociar com o autor, você trabalhar direto com o autor, como que é? Tá, agora, o mercado editorial brasileiro está começando a ficar um pouco mais maduro e está tendo algum um profissionalismo um pouco maior. Então é cada vez mais comum trabalhar com agentes brasileiros Uhum. de autores. Né? Mas na maior parte das vezes você lida direto com o autor, você conversa com ele, você negocia com ele, você fecha contrato com ele. E acho a grande diferença da edição de obra nacional para edição de obra traduzida é que você pode mudar coisas na narrativa mesmo. O editor tem um trabalho aí diferente do maestro da orquestra, o Sim. editor às vezes tem um trabalho de diretor de filme. Ele Uhum. pode ajudar ali a mexer alguma coisa.
que o diretor do filme é um cara mais. Talvez o produtor do filme, né? O diretor do filme é um cara que assina, né? Ele pode ser o produtor do filme. Ele pode ajudar a corrigir o rumo e ajudar a preencher buracos e tal. Tipo, ele pode ter um trabalho um pouco mais ativo. Ele pode ajudar o autor a chegar num lugar que mesmo sozinho, que o autor sozinho não chegaria, né? Exatamente. Dando um. Um filme que eu recomendo para todo mundo é um chama Editor de Gênios, do Max Perkins, Editor de Gênios, com o Colin Firth. Esse é o trabalho do editor, foi o editor do. Ele foi o editor do Fitzgerald, do Hemingway, Sim. e é a história dele, a história de vida dele. Assim, é bem legal esse filme, ele mostra um pouco como é esse trabalho do editor como autor. Você falou da figura do agente. Esse negócio do agente era uma coisa que antigamente tinha, né? Assim, quem eram os grandes autores, assim, nacionais tinham um agente. E eu tinha a impressão, pra mim, que isso tinha sumido. Isso tá voltando a ser importante? Não, então, as grandes agências brasileiras continuaram existindo ao longo dos anos, né? Mas agora tem Hum, cada vez mais agências e cada vez mais autores agenciados, né? Eu não sei se é um reflexo da internet e tal, ou hum, desse meio, do crescimento do próprio mercado editorial brasileiro, mas os autores estão cada vez mais profissionais, enxergando o trabalho de escrever como um trabalho mesmo, né? E não como sim. uma coisa, um hobby, né? E aí os caras estão indo atrás disso, de agente, de negociações, etc, etc, para poder ter as melhores condições para publicar sua obra, né? E esse cara, esse agente, ele tem que ser editor ou não? Não necessariamente, assim, muitos editores acabam migrando para agência porque tem esse feeling, né, de selecionar original e tal, mas não necessariamente. Hum. E a gente tá indo mais aí pro final da história, né? Vamos assim dizer. Quando você tem. Existe alguma diferença, além da questão do dinheiro, e da questão da logística, e todas aquelas questões que a gente sabe? Uma editora grande, gigante, sei lá, uma companhia das letras, e uma editora, não vou nem dizer a sua, vai, uma editora de um médio porte, como era a Kozak Naif, vamos assim dizer, Uhum. que era uma gigante entre as pequenas, né? Existe uma diferença no processo, na produção do livro, em alguma questão fundamental, além do dinheiro em caixa? Cara, existe. Cada editora tem um jeito de fazer. Não, tudo isso que eu falei assim é meio geralzão, mas cada editora tem o seu processo e pode ter diametralmente oposto o jeito de fazer, ou pode ser exatamente igual, né? Não tem como eu te falar pra você com certeza é assim, né? Uhum. Mas em maior ou menor escala, o funcionamento é este. A partir do momento que você adquire o livro, você faz essas etapas. Porque você ter mais ou menos borderô permite você fazer mais ou menos coisas. Então você tem menos dinheiro, você faz uma campanha de marketing menor, uma tiragem menor, etc, etc. É a grande diferença do grande para o pequeno, né? O McDonald's Sim, consegue fazer propaganda na TV, a hamburgueria do vizinho aqui não. sim. É, tem a questão do dinheiro sempre. Aliás, falando em dinheiro, vamos dizer que uma pessoa ouviu aí viu o nosso vídeo, falou, pô, eu gostei de todas essas etapas, eu queria trabalhar como editor. Essa pessoa vai ficar rica trabalhando como editor? Quanto ganha um editor? Não, primeiro, ninguém vai ficar rico, cara, não vai acontecer. Você. O Monteiro Lobato foi talvez o maior editor da história do Brasil, mais famoso, com certeza. E ele faliu Uhum. 3 vezes. Se o Monteiro Lobato faliu, não tenho pretensão de você ganhar dinheiro, não vai acontecer. Mas assim, o salário. Quando eu me formei, o salário de recém-formado era por volta de uns R$ 1.500, assim. Uhum. E isso eu me formei em 2009. Hoje, em 2018, o salário de um recém-formado é por volta de R$ 1.500. Nossa. É Mas muito isso talvez pouco, não assim. tenha. Mas isso talvez não tenha a ver só com o mercado editorial, tem a ver com o mercado de trabalho como um todo, né? Sim, sim, é. Mas o salário varia muito de editora para editora. Editoras grandes pagam mais, editoras pequenas pagam menos e depende da sorte que você consiga se encaixar tal. Na linha de livros didáticos costuma pagar mais, costuma pagar melhor.
tem salários aí, editor pleno costuma chegar a ganhar 7, 8 mil reais no editor pleno de didáticos, né? A gente ganha até 10 mil, sei lá. Mas porque Mas o cara como, trabalha mais ou porque é um negócio mais rentável? cara, com certeza o editor didático trabalha mais. Os caras trabalham muito, é insano o trabalho de editor didático. Mas o mercado de livros didáticos paga melhor mesmo. Ele vende mais, ele tem tiragens maiores e ele rende mais dinheiro para quem está envolvido com ele. Sim. Mas é exatamente igual qualquer linha de trabalho, assim. Se você se encaixar numa empresa grande, numa colocação legal, você vai ganhar mais. Se você ficar numa empresa menor, talvez você ganhe, provavelmente você acabe ganhando menos, não uma empresa que não rentabilize tanto. É análogo a qualquer coisa, né? Mas não tem grandes salários no mercado editorial. Por outro lado, costumava ter bastantes empregos. Hoje em dia não posso dizer o mesmo, assim, deu uma boa enxugada no mercado de trabalho, no mercado editorial. Uhum. E indo aí pro final, você tem mais alguma coisa para dizer, assim, que você acha essencial no que faz um editor? É. Então, Ou... assim, cara, uma coisa assim, o que eu recomendo para todo. A gente dá cursos, né, de edição, inclusive eu dou um curso junto com o Cassius, né, por isso eu sabia tanto do trabalho dele. Uhum. Eu sempre falo que você precisa ser um cara que tem interesses gerais, assim, você precisa conhecer um pouquinho de tudo. Então é legal você ler o jornal, você se manter informado, não precisa ler o jornal mesmo, comprar o jornal, você pode ler o home de notícias, ler tudo, ler noticiário hard, ler noticiário soft, se informar, Uhum. especialmente se informar sobre o mercado editorial, acho essencial. E tentando ter ver tendências, assim, é muito difícil não ter ver tendências, é uma coisa que todo mundo tenta, porque se você não ter ver tendências, você vai ganhar dinheiro, onde você ganha dinheiro. Mas é Uhum. legal você estar antenado, ouvir o que as pessoas têm a dizer, ouvir o que os jovens têm a dizer, se você um cara de 30 e poucos anos como eu, ouvir o que o cara de 20 anos tem a dizer, porque ele sabe coisas que você não sabe. Ouvir o que o cara de Uhum. 50 anos tem a dizer, porque ele também sabe coisas que você não sabe. Ser humilde, né? É uma coisa que Sim. ajudou bastante. Isso vale para todo mundo, mas para o editor eu acho que vale mais. Você precisa ser humilde para poder entender o que o seu público quer, o que o seu público, ou o que você pode fazer seu público querer. É uma profissão, na verdade, se você for ver, que humildade é uma palavra que é bem justa, né? Porque é É, um cara que ele, apesar de a gente ter falado, é o maestro, mas quando você vai ver uma orquestra, o maestro ele é a grande estrela, mas o editor ele é o cara que, acho que é você fala, mas isso deve ser uma fala de alguém, que quando o editor fez o trabalho dele certinho, você não sabe que ele fez um trabalho. Não é. é isso, mais ou menos? Sim, sim. Se ele fizer o trabalho dele bem feito, você não vai notar ele. Se ele errar, vai aparecer. Sim. Então, se você se esforçar muito, fizer um trabalho bem feito, ninguém vai te notar. Você trabalha para não ser notado. E tudo bem, né? Tipo, acontece. Muita gente trabalha para não ser notado. O cara da gráfica também vai trabalhar muito bem para não ser notado, né? Sim. E é, Mas é é um uma. trabalho que, entre as peças ali, É, salvo uma ou outra exceção, no que chega ali pro leitor, que ele pega o livro e tal, sim. o editor é a última pessoa que ele vai falar assim, pô, que legal, nossa, eu acompanho o trabalho desse editor faz anos. É engraçado isso, é verdade. Por um lado é bem verdade o que você está falando, mas por outro é uma coisa que meio que mudou um pouco nos últimos anos, né? Sim, Existem umas figuras de uns editores rockstars, assim, né? aquela Especialmente no editora da mercado Vertigo, eu ia falar exatamente dela, Karen Berger. Ela é uma sim, editora que ela revolucionou o meio dos quadrinhos. sim, Ela e aí ela saiu agora da DC, da Vertigo, foi para Dark Horse, criou um selo dela que é o Berger Books, que é quem tá acompanhando na gringa fala que não tem ponto baixo, assim, é só livrão, sim. só quadrinho muito legal. E é isso, assim, tipo, tem grandes autores, mas ela montou uma linha editorial, ela montou um time legal, ela se cerca de gente boa e você sabe que se foi editado pela Karen Berger vai ser um material de qualidade. Mas ela ela é bem fora da curva, né? Sim. Se você for ver. E no meio dos Mas, quadrinhos é sui generis, no meio dos quadrinhos ele permite mais isso. Né? No mercado editorial de livros é mais incomum um editor rockstar. sim. Mas, puta, legal aí essa conversa.
Depois a gente vai fazer alguns outros vídeos falando mais como alguns tipos específicos de livro, como que vai. Sim, E eu acho que um vídeo legal para quem assistiu e gostou é como se forma um editor, né? Daí a gente pode falar um pouco da faculdade de editoração, mas num legal. outro vídeo que essa conversa já ficou longa. Se É, alguém tiver alguma dúvida para os próximos vídeos, deixa aí nos comentários, sim, né? sim, deixa aí nos comentários, nas redes sociais aí, que a gente tá, o Guilherme Kroll tá no Twitter, Guilherme Kroll. Eu vou deixar aí nos links tudo. E deixa o comentário e manda pergunta e nas próximas a gente vai incluindo nas pautas. Mas tá bom. Bom, obrigado aí, Guilherme. Eu que Valeu. agradeço. Agradeço que ficou ouvindo a gente tanto tempo. Sim, obrigado pela paciência. E então até o próximo vídeo. Valeu.